Alô, alô, boa tarde, salve, salve, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos todo mundo aqui trabalhando arduamente para trazer para vocês mais uma edição dos Donos da Bola. Ai, a língua tá coçando de vontade de falar. Fala, seu coração. Todo mundo com salário em dia aqui, feliz, sorridente, pra gente iniciar mais uns Donos da Bola. Tá bombando, né? Em todas as redações de jornais, televisões, rádios aí pelo estado. Algumas mais. Todo mundo assistindo. Umas mais que as outras. Estamos chegando com mais uma edição dos Donos da Bola. Ontem, lá no Mineirão, deu ruim, hein, pro Cruzeiro, que só empatou contra o Mamoré. Ah, Cruzeiro! No Galo, Guilherme não vê a hora de voltar aos gramados, né? E a torcida também. Temos um bate-papo exclusivo com o goleiro Victor, o maior jogador da história do Atlético, na minha opinião, não sei na de vocês. Henrique e Marcelo sabem o que anda faltando para o time. Será que sabem mesmo? Vamos falar disso aqui. Estamos com o Cadu Doné Júnior Brasil de Mara Oliveira, a sua participação pelo @Os Donos da Bola MG. Participe conosco. Hoje eu vou divulgar aqui o nome do ganhador do Galinho de Prata, que a gente sorteou aqui ontem. Um foi pro Barão lá de Viçosa, é Barão de Viçosa, não é isso? Um amigo do Ed Carlos. Um foi para ele, o outro daqui a pouco, o ganhador, a gente divulga para vocês aqui. Perfeito? Inclusive, o Gento está me dizendo aqui que o Barão ficou muito emocionado. Que bacana. Entendeu? E se não fosse o Renato Lied, não tinha sorteio, não, era só dele. Ó, e o Cruzeiro ontem, pouco inspirado, né? Vem para cá, Paquito. Eu gosto de trabalhar com você, Paquito. Ali não tem ninguém. Aqui eu tenho o calor da sua presença. Olha, o time não saiu de um empate. O Júnior Brasil disse na Itatiaia que foi a melhor partida do Cruzeiro na temporada, hein, contra o Mamoré. 1-1. Roda aí, vamos ver o que o Diogo Ramalho traz pra gente. Roda aí. O Cruzeiro entrou em campo com uma formação diferente, bastante modificado. Ausências que se tornaram oportunidades para jogadores como Gilson, Riascos e Joel. Apesar de um primeiro tempo tecnicamente fraco, a equipe celeste criou algumas oportunidades. O colombiano sempre estava por lá. Nessa, ele exigiu o trabalho do goleiro Gilberto. Tuve 2 ou 3 aí. Afortunadamente, ele sempre estava en el lugar indicado. Sempre tratei de definir, mas bueno, assim é o futebol. Nos primeiros 45 minutos, o Mamoré se limitou a defender. Quando tentou chegar, não levou perigo ao gol de Fábio. Eles jogaram por uma bola. Exatamente. E quando chegou para valer, Juliano balançou as redes. Quando eles fazem o gol, cria uma apreensão e uma ansiedade de um time que estava muito modificado. O time celeste tentou 1, 2, 3 vezes. Mas quando a coisa não funciona, o artilheiro do campeonato costuma resolver. Depois de boa jogada de Marcos Vinícius, Leandro Damião apareceu e marcou o 8º gol dele no estadual. O Cruzeiro, apesar de não ter jogado bem, fez o mínimo para retomar a liderança do Campeonato Mineiro. O empate colocou a Raposa com a mesma pontuação da Caldense, mas com um saldo de gols maior. O Fábio não trabalhou nada, né? Chateou todo mundo, né? Porque esperávamos ganhar o jogo aqui, ganhar bem e precisávamos do primeiro gol. Você precisa fazer o primeiro gol para desarmar completamente. Na medida que não sai, o adversário vai criando brilho, vai crescendo. Aquele primeiro tempo ali faz 1, 2 gols e define o jogo, sem até administrar alguma situação de jogadores desgastados. Quer dizer que o Riascos cabeceou as bolas e vocês criticando o Riascos. Mas ele não jogou bem, Olha, não. na verdade, eu tô brincando com vocês aqui ontem. Eu disse na Band News hoje, vou repetir, para mim é inadmissível, sob qualquer circunstância, você empatar ou perder para adversários. E não tem nenhum tipo de menosprezo com o futebol do interior, que eu defendo muito e todo mundo sabe disso. Mas eu acho inadmissível você perder pontos. Inadmissível. Por uma série de fatores, então vamos levar 1 hora discutindo aqui. Mas, poxa, não é? Por mais que tenha jogado com um time misto quente e tal, o Cruzeiro tem que ir para cima. O que mais me preocupa, e eu gostaria de dividir com vocês, se é que é possível, né? Se vocês vão descer do muro, se vocês nunca descem, né? É de que nós já estamos entrando no 4º mês do ano e ninguém sabe
qual é o time titular do Cruzeiro. Você quer ver só? Qual é o time titular do Cruzeiro? Ainda não existe o time titular do Cruzeiro de forma tão definitiva, mas está próximo disso. O problema é que muitos titulares não estão disponíveis em função de contusão e na partida de ontem, por causa de seleção, data FIFA, esse absurdo. Mas eu acho que existe. Boa tarde, Mas Luiz. independente de qualquer coisa, você acha eu normal? acho que ele, talvez ali do meio pra frente... Só que a mudança... Mas você acha normal empatar ou perder? Claro que não. Não tem como achar normal. Então eu tenho razão. Você tem razão e na verdade, Everton, se a gente analisar num sentido mais amplo a temporada do Cruzeiro, o Cruzeiro vive uma situação meio estranha, porque os números são bons, o Cruzeiro ainda não perdeu na temporada, não perdeu em jogos oficiais, o Cruzeiro está com a classificação bem encaminhada no seu grupo da Libertadores, assumiu a liderança do campeonato ontem, só que não convence, ainda não engrenou, a própria torcida ainda com vários pontos de interrogação. E eu acho que isso passa muito, em termos técnicos, táticos, pela falta de meio-campo, a falta de armador e a falta de criatividade. O Cruzeiro não tem um jogo fluente, dinâmico, como no ano passado. O Cruzeiro tem acionado demais a bola aérea. Ontem foram 350 cruzamentos na área. Só no primeiro tempo. Então, uma coisa é utilizar isso como recurso para abrir uma defesa fechada, você joga pelo lado do campo, aquele beabá do futebol, quando você enfrenta uma retranca, você utiliza as pontas, isso a gente está cansado de saber. Só que não é isso que está acontecendo, o Cruzeiro está rifando demais a bola, não tem aquela qualidade que é peculiar não só ao Cruzeiro do Marcelo Oliveira dos 2 últimos anos, é quase algo histórico no Cruzeiro, um time de toque de bola, de meio campo, então passa muito por aí, viu, Everton? Eu acho que o entrosamento pode dar um sentido mais aguçado ali, né, no ataque, dessa construção das jogadas, uma sintonia maior. Só que não sei se precisa de algum jogador, desse tal do armador mesmo. A perda do próprio Lucas Silva, que a gente fala menos do que deveria, porque era um volante que armava de trás e o Cruzeiro não tem mais essa figura. Vocês tá ficam complicado, lamentando demais as saídas. Vocês lamentam demais as saídas, entendeu? Tô lamentando a não chegada. O Lucas Silva foi embora, não tem problema não, pode ir, não faz falta não, né? Júlio Brasil, era um volante normal. Como é que você vai lamentar? Eu tô com saudade do cara, por exemplo. Eu queria ver ele jogando, o cara é meu amigo. Ô, Júnior Brasil, você falou, poxa, se você amanhã está acontecendo, que eu estou sabendo, que eu sei da sua vida pessoal, que a Belinha te largar, paciência, velho, você vai ter que partir para a próxima. Se eu vou abrir meu coração é com ele, ué, claro. Então eu queria... O Júnior não dura no mercado, na pista, um segundo. Meu amigo, mas não dura mesmo e eu sei quem é a pretendente. Ainda bem que é pretendente. Se você fala que é um pretendente, eu tava roubado. Aqui, vamos falar de futebol, vamos quebrar esse clima hostil e vamos falar de futebol. Eu posso relatar para você uma decepção que eu tive ontem? Pode, por favor. Uma alegria, uma decepção. Forte abraço para todos, para você. Tarde. Ontem eu cheguei no Mineirão, eu esqueci o nome do policial, foi muito bacana. Aqueles caras da segurança, forte, 32 coletes. Ele te revistou e você não conseguiu esquecer até agora. Não foi isso não, pelo amor de Deus. Cara. Você me ajuda e depois você me derruba? Eu não tô te entendendo. Aí ele virou e falou, mas você veio pro jogo? Eu, como assim? Você veio, você tem palavra. Eu falei, sim, eu tenho que trabalhar. Mas eu te ouvi nos donos da bola e você falou que viria e você está aqui. Claro, fui trabalhar pela Itatiaia. Aí cheguei lá onde que a gente trabalha, naquela mesinha, aí eu comprei pizza, refrigerante, tropeiro, fui lá fora, busquei uma massa, coloquei, porque eu falei, meu amigo Everton vai chegar aqui. Até 1 da manhã você não havia chegado, eu fui embora, eu não sei se você esteve lá depois, então eu quero partilhar a alegria com o nosso telespectador e a decepção que você ocasionou, porque ficou todo mundo, ele vem mesmo. Eu cheguei, o jogo já tinha acabado. Eu imaginei. No Brasil, por que o Cruzeiro não está jogando bem? Eu falei que não fui mesmo. Porque é o seguinte, você estava no camarote. Eu ouvi atentamente seu comentário ontem, na Rádio Itatiaia. Aliás, se o senhor trabalhasse lá, você ia ficar até 2 da manhã comigo, que ia te segurar lá. Como eu não estou, vocês vão até 00:40. Então é o seguinte, eu vi seu comentário e você parece que o Cruzeiro tinha metido 6, 7, 8 a 0. Algumas observações. Por que você elogiou tanto o Cruzeiro ontem, Brasil? Não, o Cruzeiro jogou melhor. Foi ataque contra defesa. O Cruzeiro teve 18 chances contra 2. 3 do Mamoré. Na verdade, o Mamoré teve o gol. Essa que é a verdade. O Cruzeiro pecou muito na hora de finalizar. Errou demais. O goleiro Gilberto acabou aparecendo bem em alguns momentos. Agora vem um detalhe. Para mim é inconcebível, eu falei hoje novamente na Itatiaia. Primeiro, você ter 10 escanteios e boa parte deles no primeiro pau é rasteiro. Isso é inconcebível. O Cruzeiro está errando num fundamento que ele tinha como virtude. A bola alçada hoje é horrível, não existe tão bem. Entendo que, para mim, o Marcelo, ele
tinha que colocar o Riasco para jogar, para dar ritmo. Mas o Riasco foi muito mal. Ele tinha que ter entrado no segundo tempo e começado com o garoto Neilton. O Neilton entrou, movimentou o jogo, deu uma esquentada. Ele que tinha que ter começado. E o Riasco fora de tempo de bola, precisa ganhar ritmo jogando, mas não foi legal. Uma observação do Judivão, o menino rebentou no segundo tempo. Mas o Judivão quer driblar o time inteiro, voltar a driblar o time inteiro de novo. Não pode. Tem que soltar a bola. Agora um elogio. Esse Marcos Vinícius é um cara que tem uma bagagem, encaixou bem, pode sim ser uma solução bem talhada para o meio do Cruzeiro. Quando a gente escuta, Lucas Lima, não sei o quê, um cara novo também, é um menino que vai ser olhado com carinho, que merece oportunidade, sim. Agora, a gente tem que dar um desconto, que eu vi gente dizendo, Marcelo Oliveira é horroroso, o time não tem jogada ensaiada. Como? Esse time nunca jogou junto, era um time muito mexido. Cruzeiro tem obrigação de ganhar? Óbvio que tem. Uma Moré, com todo respeito aos amigos de Patos de Minas, é inofensivo. Olha aqui, a Dimara vai... Prepara para mim o Marcelo Oliveira aí, que a Dimara vai analisar. A Dimara analisa a análise do treinador. Então agora eu preciso que você preste atenção, porque o meu recado é para você de casa que sofre com má circulação, com cãibras, varizes, dores nas pernas e dormências. Para você que tem sérios problemas de coluna, né, doutor Stanley? Tem lordose, doutor Stanley está com lordose, cifose, escoliose, né? Hérnia de disco também tem. Oi, você que sofre com dores musculares, dores lombares e acorda cansado todo dia, não é? Meu Deus do céu, preste atenção, vocês precisam conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar de vida, a qualidade de vida é importante. Só ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos e temos um depoimento. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse depoimento falando do Colchão Oriental J2000. Veja aí. Meu nome é Gutenberg. Tinha muita dificuldade com o sono. Depois do Colchão Oriental, meu sono está muito melhor e acordo hoje com muito mais disposição. Eu também recomendo. E eu também recomendo, o Cadu dorme no Colchão Oriental J2000 de casal, rapaz. Não perca tempo, faça igual o senhor Gutenberg, melhore de vida. Basta ligar agora no 0800 038 2000, agendar uma visita sem compromisso e aproveitar a promoção. Na compra do colchão você ganha a cama box e um lindo edredom. Ligue agora, não perca tempo, no 0800 038 2000. Melhore sua qualidade de vida agora e acorde disposto todos os dias. Ligue agora direto para a fábrica, 0800 038 2000. Quem dorme bem, vive melhor com o Colchão Oriental J2000. Ô Paquito, ontem, aliás, eu vai rodar lá, Dimara, você que vai comentar agora. Eu não queria que vocês atrapalhassem. Ontem o Marcelo Oliveira falou das principais dificuldades que o time vem passando na temporada. Olha aí o que disse o Marcelo Oliveira. Além do entrosamento, que é natural que venha com tempo e com frequência de escalação e de jogos, eu poderia citar a compactação para a marcação mais forte. Os adversários ainda estão jogando muito, né? Estão chegando no nosso gol com facilidade, e a movimentação e envolvência do meio para frente, né? Nós estamos usando mais velocidade e arrancadas individuais do que um jogo coletivo que possa ser uma troca de posições, talvez até pela característica dos jogadores. Muito bem, tá aí, Dimara. Só você prestou atenção nas declarações do Marcelo Oliveira, por isso só você vai falar. Muito obrigada. Olha só, boa tarde para todo mundo. Eu sempre digo que eu gosto das entrevistas do Marcelo porque ele é muito consciente, né? Ele não esconde nada de ninguém, ele falou dos problemas todos, ele falou das dificuldades que ele está enfrentando, ele falou da necessidade do homem da bola parada que ele não tem, né? E essa é uma alternativa que o Cruzeiro se utilizou muito e acabou perdendo todos que ele tinha. E aí, você, além de não ter alternativa, você diminui o seu repertório. Eu acho que o Cruzeiro hoje é um time extremamente previsível, até nas substituições que ele faz. Ou seja, quem entra, o Júnior falou da entrada do Neilton, que ele deu uma movimentação no time e tudo. Eu acho difícil uma avaliação quando você entra num time que está parado. Naquele momento, o Cruzeiro, ele chegava, mas não acontecia. Então, um garoto que tem uma movimentação maior, que tem uma velocidade, naturalmente ele movimenta aquilo que não está acontecendo nada. Então, mas eu não consigo ver nesses jogadores alternativas realmente que vão mudar a história de um jogo. É isso que eu estou dizendo. E ontem foi fácil da gente avaliar isso diante dos principais desfalques que o Cruzeiro tinha. Claro, você vai olhar e falar assim, nossa, você não tirou nada de alguma coisa que pudesse ser ali.
talvez no Damião uma vontade que ele tem, continua mostrando o tempo inteiro nos jogos, naquilo que ele quer fazer e tal. E na avaliação que ele faz do jogo. Também, né? Mas o Cruzeiro, claro, e o Cruzeiro chegou muito, mas o Cruzeiro não tinha finalização, o Cruzeiro não tinha objetividade. Eu brinquei hoje na Band News que parecia que o gol era maior do que tudo. Por que era maior que tudo? Porque eles chutavam para todos os lados, que não era efetivamente o do gol. Então você sente que a equipe não é que ela não tenha padrão de jogo, ela não tem um contexto de jogo. Você não vê eles levando o jogo por um mês, você não vê ninguém levando o jogo para o lado, você não vê as descidas do Mike. Até que no início o Mike estava parecendo, o primeiro tempo dele foi muito bom, parecendo melhor. Depois parou tudo. Mas é porque ele estava jogando com o Junivan. O Junivan virou, ele perdeu alguém. É muito complicado. As inversões, elas não estão acontecendo. E acho que a análise do Marcelo é perfeita. E vou te dizer uma coisa. O Marcelo, quando ele fala assim, falta o homem da bola parada, falta essa armação, ou seja, me parece a mesma linha de raciocínio do presidente Gilvan de Pinho Tavares, quando ele diz que o Cruzeiro precisa do meia experiente. Então, me parece que... E esse meia já está definido. Porque esse meia já tem um monte de pista aí, Everton. A gente não está conseguindo descobrir no meio... Quer dizer que se o Cruzeiro não trouxer... Mas vai trazer. O Dario Conca, me parece o que é bem Neves definido. quer dizer que o Cruzeiro não vai jogar? Agora, esse Marcos Vinícius, inclusive, ontem o Emerson Pansieri... estava conversando com ele, ele virou e falou, Júnior, presta atenção, esse Marcos Vinícius é o filho do JB, no áureos tempos, nos grandes momentos. E esse menino tem um potencial, acho que precisa ser olhado com mais carinho, com mais atenção. A torcida do Cruzeiro inculcou com o Gabriel Xavier e parece que o Gabriel Xavier é o Conca. Se ele não jogar, o Cruzeiro não vai ganhar nada. Não. Estão esperando demais. Eu entendo o papel da torcida. A torcida do Cruzeiro, eu entendo o que você está falando e até concordo em partes, mas eu acho que a torcida do Cruzeiro inculcou mais com essa ausência da figura de um meia. E aí depois como o Gabriel Xavier é o cara que chegou para essa função que ainda não jogou, é aquela alternativa que o torcedor pensa, olha, é o cara que pode melhorar. Não vou dizer nem resolver tudo, mas que pode melhorar essa situação ao lado do Arrascaeta. Eu acho perigoso, eu acho muito perigoso essa dependência de ter um armador e voltar a jogar como jogou no ano passado. Sabe por quê? Porque não tem o time não tem a mesma qualidade. Então, se depender de um armador para acertar o time é muito pouco. E outra coisa, tem time que joga sem armador e se dá muito bem. Daqui a pouco você fala, Cadu, porque agora eu vou dar um recado aqui, um recado para você, que vai te fazer um homem muito melhor. Não é o que você está pensando. É que você, meu amigo, você tem que se preocupar com a segurança e com a segurança da sua família. E como você vai se preocupar? Corta essa parte do texto que eu não vou ler isso mais não. Você está criticando meu amor. Então é o seguinte, a gente precisa valorizar e preservar o que é nosso, Cadu. Então, somente a Associcar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Ligue agora para 3353-4540 e adquira a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas. Eu vou explicar. Pode ir lá no final do texto que eu vou explicar da minha cabeça agora. Você comprou o carro, comprou a motocicleta e aí você quer a proteção contra pane, contra furto, roubo, colisão, a pane elétrica que eu me referia, né? De repente você está viajando lá para o Paraguai, vai buscar umas muambas lá, igual o Renato Lied foi ontem, e aí o carro estourou o pneu e fundiu o motor lá. É só ligar, você tem a parceria da Help 24 horas. Então, meu amigo, você vai ligar e aí será resolvido o seu problema. Mas você tem que ligar para saber detalhes no 3353-4540. A Associcar resolve o seu problema. E eu tenho aqui um cheque de R$50 que o Grande Agazete vai me entregar aqui. Esse cheque de R$50 é um desconto que eu estou dando para você, fechando o negócio hoje e dizendo que estava assistindo os donos da bola. Então não perca tempo, aproveite, ligue agora, se informe, faça a proteção do seu carro ou motocicleta até 300 cilindradas e seja feliz com a Associcar, que é parceira, 24 horas é parceira, 3353-4540, Help. De contrato novo agora, Brasil. O Stanley falou, mas você sai de um merchan e já chama matérias. Mas é que aqui o tempo é exíguo. De contrato novo e aprimorando a forma física, o Guilherme só quer deixar os problemas para trás e fazer o que gosta. O que ele gosta de fazer? Jogar bola. A Dimara falou que ele é craque, eu não acho que é craque, mas a Dimara acha que é. E o Júnior Brasil diz que é gênio. Então vamos ver aí o Luciano Dias, o que traz sobre Guilherme. Vamos lá. Foram vários meses de negociações, de reuniões
Uma novela que parecia interminável. Parecia. Guilherme, enfim, renovou com o Atlético e depois do contrato renovado só até o fim do ano, a esperada coletiva de imprensa. Um momento importante para mim também, um momento alegre, feliz, que terminou de uma forma muito boa e agora é só dar sequência no trabalho e no planejamento que a gente tem para o ano. Ele também respondeu sobre negociações com outros clubes, especulações até mesmo para vestir a camisa do Cruzeiro. Não, com o Cruzeiro nunca existiu, não sei de onde saiu esse boato. É óbvio que eu tenho amigos lá, tanto da diretoria quanto jogadores, mas isso é um caso à parte, não tem nada a ver com o contrato. Desde 2011, no Atlético, Guilherme já passou por bons e maus momentos. Títulos importantes, gols decisivos. Mas em 4 anos de Galo, uma situação que incomoda a torcida: o número de lesões. Foram 15 no total. Foi uma boa se ele jogar, porque infelizmente, cara de cada 3 jogos, joga 1 no máximo e os outros 2 infelizmente não jogam. Em boa forma, preparado, para mim é o melhor meio de campo que tem no Brasil. Mas tem história de lesão que deixa a gente meio receoso, né? Guilherme já foi liberado pelo departamento médico. Aprimora agora a parte física. A ansiedade é grande para voltar a jogar, para fazer a primeira partida com a camisa do Galo em 2015. Rapaz, eu nem estou dormindo mais direito. Eu não aguento mais ver jogo, televisão. Vocês podem notar que eu não vou ao estádio. Vocês não me veem no estádio. Para mim é sofrimento isso, é sofrido. Muitos falam, muitos criticam, mas é sofrimento estar aqui, tratando, longe das viagens, longe de estar junto com o grupo, das brincadeiras. Estou ansioso para voltar, para poder jogar, poder fazer o que eu mais gosto. Um Guilherme querendo deixar todos os problemas para trás. Um Guilherme em busca da felicidade. Os meus dias aqui foram de lutas, de muita batalha, assim como o próprio torcedor, que tem uma vida assim, diária de luta, o clube também. Mas tem os dias de glória, tem os dias de felicidade e é o que eu quero daqui para frente, viver, e é o que me fez também ter esse desejo de renovar, porque são esses bons momentos que eu vivi aqui dentro que faz a gente ter ânimo, se superar. Quero continuar a estar crescendo com isso a cada dia mais e fixar mais ainda o nome na história do clube. E você já fixou. A gente brinca aqui, e agora o papo é sério, a gente brinca aqui, vocês falaram, pô, o cara é craque. Eu falo, não é, né? Mas ele é craque, né? Ele é um monstro, ele joga muito. E agora que o contrato está renovado, eu acho que a torcida tem que esquecer o que passou, os 30% de jogos, a torcida tem que esquecer o que passou e apoiar, porque ele realmente joga demais. Então a cabeça do cara agora está no Atlético, contrato renovado. Eu não sei, ninguém me falou isso, eu vou até perguntar depois, ou até mesmo acompanhar os treinos, se ele tem uma propensão a ter problemas musculares, que faça um trabalho especial com ele. Está sendo feito. E até já está sendo feito. Você não pode dar a mesma carga que você dá para um Pierre, um cara igual ele. Falou isso, ser culpado em alguns momentos. Então eu acho que a torcida tem que apoiar, esquecer o que passou de ruim, porque de bom ele foi muito importante nas conquistas. E dar apoio para o cara, porque ele é monstro, ele joga muito. Cadu, eu gostaria de sua opinião com respeito ao Guilherme. Por gentileza, Cadu, naquela câmera 2 ali. Olha, até para o bem do futebol, um jogador como o Guilherme, que anda muito raro, cada vez mais ausente, um cara que pensa um jogo, um armador na acepção da palavra, um cara mais clássico, assim, a gente tem que torcer por ele. Acho que para o bem do esporte. E o Atlético hoje tem 2 jogadores de linha, fora o Vitor, que são mais importantes do que os outros. Talvez a gente possa colocar o Gemerson aí na conta, mas o Marcos Rocha e o Luan são quase que uma espinha dorsal desse time, principalmente em termos ofensivos, já que o Marcos Rocha, apesar de ser lateral, ajuda bastante na criação das jogadas.
O Guilherme, Everton, se tiver sequência, se quase não sair do time, por que eu uso quase? Porque mesmo bem fisicamente, como o Júnior destacou, em alguns momentos ele teria de ser poupado até por precaução, pelo estilo dele em termos físicos. Então, se quase não sair do time, ele pode entrar nesse seleto grupo sim. De um titular absoluto, de um cara que faz muita diferença, de entrar nesse rol aí dos jogadores que fazem parte da espinha dorsal do time, porque ele tem talento para isso. Se ele tiver sequência, se ele conseguir consistência com a qualidade que tem, eu não tenho dúvida que ele vai se tornar tão importante quanto um Luan, quanto um Marcos Rocha, porque bola ele tem demais. Ô, Brasil, você acha que, como o Prato é um centroavante que às vezes, diz que agora não pode falar centroavante, mas é demodê. É o quê? Não, é um atacante. Tá. Então tudo bem. O Prato é um atacante que às vezes sai da área. Você acha que pode ser um indicativo de que o Guilherme aparecerá ainda mais? E outra pergunta, o Prato poderá ser um jogador muito beneficiado com a entrada do Guilherme no time? E uma terceira pergunta, você só tem 30 segundos para responder. E uma terceira pergunta, quem sai para a entrada do Guilherme? Quem vai sair é a grande pergunta e não imagino o Guilherme assumindo a titularidade de cara. Ele vai entrar aos poucos, ele vai conquistar espaço. E aí, nessa própria adaptação, a gente vai ver quem que vai ser o cara que vai espirrar. Contudo, para esse jogador, em especial o Prato, ele que sempre jogou recebendo muitas bolas, muitos lançamentos, o futebol dele cresce com isso. Com a presença do Guilherme, eu acho que o Prato vai ter um ganho absurdo. Agora, eu queria te dar os parabéns, porque eu fico feliz que uma conversa, às vezes, muda a ideia de uma pessoa. Ontem à tarde, nós ficamos mais de 3 horas vendo os lances do Guilherme. Você teimando comigo que ele não era craque, eu te provando por que ele era craque. Demorou 3 horas, muitos cafés, muitas águas, muitos pães de queijo. Mas eu fico feliz que depois de 3 horas eu só não quero que você diga onde isso tudo aconteceu. Não diga onde isso tudo aconteceu. Ô, Genta, corta pra mim o Brasil aqui. Corta o Brasil pra mim, por favor. Mas pra cortar mesmo. Se quiser, até faço o teste agora. Roda pra mim aí o Guilherme falando sobre isso que eu acabei de perguntar pro Brasil aqui. Roda aí. Já imagina fazer tabelinha com ele? Assistiu nos jogos? Não, ele que imagina fazer tabelinha comigo, né? 1 mês e meio depois que ele chegou, ele me perguntava quase todo dia ali como é que eu estava. Eu falei, mas você nem me conhece? Eu falei, não, eu assisto televisão. Então ele já me acompanhava, ele já acompanhava o Atlético. É um cara muito inteligente dentro e fora de campo. A gente vai conhecendo ele no dia a dia. Ele fez a escolha de vir para o Atlético porque ele conhece o clube, ele sabe o potencial dos atletas que ele ia encontrar. E sem dúvidas eu acho que com a minha volta, eu acho que cresce muito o futebol, não só dele, como dos outros, como do Carlos, como do Dato, do Carlos, enfim. Então eu acho que eu sou importante também para eles, como eles serão para mim. Muito bem, você vê que ele mudou o semblante, né? Hoje é um semblante de um cara feliz, acima de tudo, né, Dimara? De contrato renovado, uma boa grana, um time bom, uma estrutura excepcional. Ou seja, o Guilherme hoje, né, é um outro homem, é o Guilherme Newman. E traz um amadurecimento e uma experiência para o Atlético que é muito importante, principalmente nessas situações que o Atlético tem enfrentado em termos de Libertadores, naquilo que ele precisa fazer. Eu gostei muito de uma frase que o Guilherme falou de ter jogado com o Tardelli, ter jogado com o Ronaldinho e agora dessa dupla com o Prato, ou seja, são as situações em que ele sabe, o Guilherme tem consciência daquilo que ele é, né? O distribuidor de bola, aquele que tem a visão de jogo, aquele que sabe para onde, como conduzir o Atlético. Mas eu gostei porque a gente fala muito do procurador dele, né? Que o procurador atrapalhava a negociação, que não sei o quê. Então, aí ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu comecei com ele e a gente acertou com ele aqui, mas vou dizer uma coisa para vocês, mesmo que ele tivesse dito não, eu teria dito sim. Eu estava muito consciente de que eu queria permanecer, porque era aqui que eu tinha o carinho, era aqui que eu queria voltar, era aqui que eu estava recuperado. Então, eu acho que são situações de um amadurecimento de um jogador, e a gente colocou várias vezes, né? Olha, o procurador acompanha ele desde que ele tinha 11 anos de idade, sei lá o quê. Ele falou, mesmo que ele tivesse dito não, eu já tinha dito sim. Essas decisões, é importante que o torcedor tenha contato, acesso a elas. Exatamente. Para mudar o contexto. Para que ele entenda e passe a ter, de repente, crie uma nova imagem. Uma análise melhor do jogador. Porque, às vezes, fala-se num jogador mercantilista e tal. E falou que o não Guilherme teve nada disse, do Cruzeiro. se o meu agente não quisesse, ainda assim eu teria insistido para ficar. Mas podia ter falado isso outras vezes, né?
Vocês estão... Mas você viu que ele não, benevolente por quê? Outras vezes, por quê? Mas a sua vida, assim como a minha, ela não é feita de ciclos. Eu posso acordar amanhã, o pessoal dos alunos do primeiro período da UniBH estão aqui, eu gostaria que vocês mostrassem, tem que mostrar ao povo, o Lincoln vai brigar, mas não tem problema brigar, mostra os alunos aqui, né? Primeiro período da UniBH tá aí, ó, entendeu? Eles podem de repente... E o Ronaldo Fenômeno? Eles podem de repente... O Ronaldo Fenômeno está no meio de intruso. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas eu concordo quando o Cadu fala pelo seguinte, em nenhum momento ele falou antes. Aqui, ó. Mas eu tô dizendo não falou antes que a vida é feita de ciclos, velho. Você chega em casa um dia, você quer ir embora. Você chega em casa um dia, você não quer. Por que ele não falou Você vem trabalhar. Gente, eu quero ficar. Mas ele não falou. Ele não deu entrevista, todo mundo procurou, ele não A vida é feita de ciclos. Hoje você está satisfeito no seu ambiente de trabalho, amanhã você pode não estar. Hoje você tem uma condição, amanhã você pode não ter. Qual que é o problema nisso? Não foi que ele mudou de ideia, me ajuda aí, né? De repente, lá atrás, ele não tinha condição, que aí eu já considero que tem um pouco do tato do Daniel Nepomuceno. Claro, da negociação. Né? De negociar. De repente, lá atrás, a coisa não estava boa para ele e agora está. Agora falar ou não eu não sei falar, por que vocês estão criticando tanto a postura do jogador. Eu acho que antes de falar, corta todo mundo aí. Assim como o Montijo no Cruzeiro, por exemplo, que o cara fazia... Põe na tela aí para mim, ô Genta. Põe na tela para mim aí. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Corta todo mundo aqui. Olha, o recado é para você que tem ou já teve financiamento. Corta todo mundo. Ninguém fala. Você tem financiamento de carro ou de imóvel? Júnior Brasil tem 12 fazendas. Você pode estar pagando juros abusivos. E você sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora nesse telefone aqui, tá certo? Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação e aí vai conversar com você, explicar tudo, vai marcar seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos das suas parcelas. Além de reduzir o valor dessas parcelas, dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, meu amigo? Então não perca tempo. Ligue agora. Se der ocupado, insista. Você pode ligar durante todo o dia, no decorrer da semana. Anote o número, passe para os seus amigos aí, porque todo mundo tem um financiamentozinho. Então é o seguinte, faça já sua revisão, pare de pagar taxas indevidas, busque sim os seus direitos e pague o preço justo. 312559-8877. Viu, Almir Amaral de São Gonçalo do Pará? Liga lá, meu filho, 2559-8877. Viu, Juverci? Vamos pro intervalo, a gente volta em 2 minutos. Deixa todo mundo cortado aqui.